Bom, nossa querida agremiação Espírita Isabel, Grupo Espírita Boa Nova, hoje 17/8. Estou aproveitando para a gente também gravar essas informações, para ficar mais fácil na hora de, eventualmente, a gente precisar utilizar. Bom, vamos então a uma primeira preparação para o estudo. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Alguém me ajuda? Uma palavra? Uma palavra é suficiente. Evoluir. Evoluir. Muito obrigado. Olha, essa é minha mãe. Essa daí não vale. Tem mais alguém? Essa é colher de chá. Obrigado, mano. Bom, Progresso. Oi. tem também aquela parte de se preparar para fazer a parte que toca a cada um de nós na obra da criação. Excelente, Cecília Vanessa. Que nome bonito. Vamos lá. Eu vou ler só a parte em negrito para que a gente possa andar e aí ir para o nosso estudo efetivo. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Perfeição. Visa ainda outro fim à encarnação. Suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. De qual instrumento o espírito se utiliza na Terra para evoluir? Uma palavra também. Nobody? Nobody knows? Corpo. Corpo. Muito bem. Corpo, exatamente. Bom, para nós refletirmos então, tá certo? Para entrarmos na questão íntima de cada um vai pensar para si mesmo, e nós vamos então refletir sobre qual a importância do corpo para o espírito aqui na Terra. Não precisa responder, é de cada um. Por que um corpo? Os cuidados que estamos tendo com os nossos corpos são compatíveis com a importância deles? Alguém sabe qual é o tema da noite de hoje? Do estudo da noite de hoje? Nós vamos dar continuidade ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre provas voluntárias, o verdadeiro silício. No dia 3 de agosto, a Vera falou sobre a desgraça real. No dia 10, na semana passada, o Jorge falou sobre a melancolia. E hoje nos cabe provas voluntárias, o verdadeiro silício. João, não começamos bem. Por quê? Porque eu não sei o que é silício. Eu também não sabia. Bom, primeiro, o que é voluntário? Que não é forçado, que só depende da vontade, espontâneo, que se pode optar por fazer ou não. E o que é silício? Antiga veste ou faixa de crina ou de pano grosseiro e áspero usado sobre a pele por penitência. Cinto ou cordão eriçado de cerdas ou correntes de ferro cheios de pontas com que os penitentes cingem o corpo diretamente sobre a pele. Eu fiz relação com esse movimento aqui, né? Silício, para se machucar, machucar o corpo. Bom, e aí a gente entra no texto do Evangelho. O item 26 diz o seguinte: perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se?
Aquele em que um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem sucedido, Nunca, porém, numa negligência, atenção a essa palavra, que seria mais preguiça do que virtude. Então, o que nós temos aqui, nós sublinhamos de destaque desse parágrafo, que obviamente pode ser complementado por quem quer que queira. As provas têm por fim exercitar a inteligência. Isso, um exemplo bem simples é, se você está num lugar, precisa dormir, você tenta alguma coisa, né? Não está na sua casa, obviamente, você tenta alguma coisa para colocar no chão, você não vai dormir direto no chão, você tenta alguma coisa. E se não existisse essa alguma coisa, nós inventaríamos, como fizemos. Nós inventamos toda sorte de elementos para descansar. Acho que a gente inventou até coisa demais, né? Tem muita oportunidade de descanso. Tem aqueles sofás lá que uma vez o Gustavo retratou, aquele sofá que quase fala, traz um café na mão, e assim, não dá vontade nem de levantar do sofá. Então, nós realmente utilizamos a nossa inteligência para trazer o conforto, para que a gente não tenha que passar as dificuldades que a gente passa. Na verdade, isso é que nos faz evoluir. Evoluir a inteligência, de um lado, que é a parte, vamos dizer assim, mais prática da coisa, e aquela questão mais difícil, né? Mais difícil da gente conquistar, que é a questão moral, a questão da paciência, a questão da resignação e tudo mais. Bom, a doutrina espírita tem essas coisas, né? Não basta sofrer, mas sofrer sem murmurar. Na verdade, esse é o mérito, né? A questão do sofrimento, ele, obviamente, se nós lembrarmos, né, do soberanamente justo e bom, nós vamos levar em consideração que não estamos sofrendo à toa, não estamos sofrendo porque é um capricho de Deus, tem um motivo. Às vezes a gente até se lembra do motivo de estar sofrendo, né? Por exemplo, eu não posso dormir sem camisa. Mesmo no calor. Se tiver um vento em cima de mim, no dia seguinte eu estou doente. Mas como é que você faz? Dá uma suadinha, né? Vamos, sei lá, o que a gente tem que dar o nosso jeito. O fato é que eu não posso dormir sem camisa, literalmente. Então eu já sei que se eu sofrer no outro dia por uma garganta inflamada... Pois é, Marcelo, realmente, o Marcelo colocou aqui uma mensagem que não pode dormir sem camisa. Eu acho que é uma rinite alérgica. Eu não sei explicar, mas o fato é esse. Então, quando eu sofro no dia seguinte com uma dor de garganta, eu já sei que eu fiz alguma coisa que eu sabia que não deveria fazer, mas fiz. Mas às vezes a gente não se lembra do que aconteceu, graças a Deus, né? Dado a maioria das nossas atitudes, salvo se tiver algum espírito superior nos assistindo, a gente não lembra do que fez. Porque se nós lembrássemos, talvez nós não conseguíssemos nem levantar da cama, né? E lembrando que a misericórdia de Deus é tanta que nós pagamos em prestações os débitos que nós contraímos no atacado.
Então, não se desesperar, mesmo que não seja bem sucedido a nossa tentativa de tirar o espinho que nos está incomodando. Essa questão, continuando o texto, dá lugar naturalmente a outra, pois, se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício, portanto, é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige. Porque aí só há egoísmo por fanatismo. Então, o que nós temos aqui destacado, e novamente lembro que qualquer um pode destacar alguma coisa adicional, que há uma pergunta bem clara, se há mérito em nós em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários. Eu fiquei pensando aqui na minha mãe, né? Daquele tamanho, baixinha, com 4 filhos homens. Ela certamente recebeu os filhos e, voluntariamente, é claro, e teve agravado as suas preocupações. Eu lembro que minha mãe trabalhava muitas horas, acordava muito de madrugada. Acho que foi daí que veio o meu costume de acordar muito cedo de madrugada e dormir muito tarde. Eram muitos afazeres. Certamente, se tivesse menos filhos, teria menos trabalhos. Foi uma aflição, um sofrimento, entre aspas, não chega nem a ser esse sofrimento todo, mas foi agravado, né? Isso me veio agora na cabeça. Então, as mães, elas têm essa questão adicional e hoje em dia nós vemos uma dificuldade para se formar família, porque as pessoas, tanto o homem quanto a mulher, não querem os compromissos e tudo mais, e porque querem evitar renunciar às suas próprias vidas, né? Nós temos, enfim, esse é um assunto bem diverso, mas é por conta disso, porque nós não queremos assumir esses compromissos, nós todos queremos sempre procurar uma paz que não existe, porque a verdadeira paz é a da consciência tranquila. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo. Ou seja, há mérito, sim, se isso for para o bem do próximo. E eu me lembro também, no Homem de Bem, que tem uma parte que diz mais ou menos assim, que nós teremos que prestar conta de tudo que tivermos, né? Então, um raciocínio análogo a isso é que a impressão que temos é que tudo aquilo que for maior do que você precisa, tudo aquilo que for em excesso ao que você precisa, deve objetivar, né? Devemos direcionar esse excesso para, positivamente, né, o bem, para outras pessoas, o dinheiro, o conhecimento intelectual, os dons, música, enfim, o que quer que seja, nós sempre devemos compartilhar isso com nossos irmãos. Grande distinção cumpre a que se faça, pelo que vos respeita pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar
voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Então, aqui nós temos o ponto-chave desse nosso texto, né? Há algumas pessoas que creem que o corpo é que merece o castigo. Esperamos nós que os espíritas não tenham essa visão, porque ela é equivocada. E aqui fica bem claro e gravíssimo, acentuado, que não enfraqueceis o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças, ou seja, do corpo, para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Bom, aqui nós temos uma oportunidade, além de todas as outras, de uma reflexão mais voltada para o nosso dia a dia. Então, nós separamos algumas dessas reflexões e gostaríamos de compartilhar aqui. Em que ocasiões submetemos nossos corpos a privações inúteis? Quem pode me ajudar com uma delas? Uma palavra serve. Noites de sonos perdidas na satisfação de prazeres do mundo. Não foram poucas as noites perdidas antes de conhecer a doutrina espírita. Essas noites perdidas, elas têm uma relação direta com a satisfação de nossos interesses pessoais, nossos egoísticos sentimentos pessoais. Noites perdidas em tarefas que diríamos não seriam das mais úteis para serem consideradas trabalho. E, obviamente, isso boa, Rosane, comer demais também. Nós, em alguns momentos, descuidamos dessa questão do sono, caprichamos em gastar nossas energias virando noite numa diversão sem fim, que, obviamente, nos prejudicou, nos prejudica, não sei, até hoje, não sei dizer, mas definitivamente uma pessoa que utiliza, né, o próprio corpo em excesso, não respeita o próprio sono, não está, por um motivo inútil, né, não está contribuindo para a conservação do seu próprio corpo, e lembramos das palavras há pouco do Espírito, que é um verdadeiro suicídio. E uma noite sem dormir cuidando de um ente querido? Já uma noite sem dormir cuidando de um ente querido são provas voluntárias, o verdadeiro silício, verdadeiro, de nós deixarmos que cheguemos num nível de cansaço altíssimo para cuidar daquele que, naquele momento, ainda, né, naquele momento, não pode cuidar de si próprio. Então,
Eu me lembro uma vez, eu já ouvi várias vezes aqui algumas pessoas dizendo que depois que casou, depois que teve filho, a esposa nunca mais dormiu uma noite inteira. A minha experiência aqui é um pouco diferente. É a mesma coisa, mas é diferente. Quando eu levanto de madrugada, eu geralmente, aí já é o meio século, né, chegando, estala o meu tornozelo. E esse estalo, que é um estalo bem baixo, não é alto, não, acorda a Marcele. Qualquer coisa acorda a Marcele. Por quê? Porque se acostumou a levantar durante muitas madrugadas, muitas, para ver se aconteceu alguma coisa, se estava coberto, se estava isso, se estava aquilo. Então, são noites privadas do sono para cuidar daqueles que ama, né? Daqueles que a gente tem compromisso. E essa história e essa questão me lembrou Estevão. Vocês sabem que esse aqui é um livro novo para mim, né? Vocês já sabem disso, né? Um livro novo aqui, eu li poucas vezes, só uma dezena delas. Então, nesse livro tem um momento, quem não leu pode ler, e é muito significativo. Vocês terem uma ideia, quando eu li esse livro, a primeira vez foi a única vez que eu faltei uma empresa durante 5 anos em que eu estive nela. Eu disse que eu não ia poder ir naquele dia e me deixaram. E eu terminei de ler o livro em um dia. Sei lá, algo parecido com isso. Li muito, não conseguia parar de ler o livro. E nessa história, Estevão aparece em um determinado momento, e eu vou deixar de propósito para lerem. Num determinado momento, ele está num navio. E um romano está muito doente, com uma espécie de peste, vamos chamar assim. Agora me fugiu o nome. Está doente mesmo. E é claro, mesmo sendo um romano, ninguém queria tomar conta do romano. E adivinha quem foram chamar? Pois é, um escravo que estava no remo, cuja sentença era remar até morrer. E o histórico dos colegas que estavam com ele diziam que ninguém resistia a 4 meses, se não me engano. Pois bem, Estevão foi chamado, e Estevão certamente conhecia Jesus, mas não naquela vida, porque os ensinamentos do Cristo estavam com ele antes dele conhecer a história do Cristo naquela encarnação. E ele foi até o romano e passou várias noites sem dormir cuidando do romano. O romano se restabelece, e adivinha o que acontece com Estevão? Ele é que fica doente. Bom, o resto da história vocês vão ter que ler. Mas ele o tratou como um irmão, mesmo sabendo que poderia contrair aquela doença e poderia morrer. O verdadeiro silício foi o que me lembrei na hora quando fizemos a reflexão a respeito da questão do sono. Algumas pessoas já falaram em alimentação desequilibrada, né, em dietas malucas, algumas contribuições que eu agradeço muito. E aqui a gente vai dar um pulinho num outro livro interessante para a gente refletir também sobre por que o espírito encarnado, por onde o espírito encarnado sofre influenciação inferior. Diz lá no capítulo 2 do livro Libertação, um livro que traz uma visão holística, uma visão ampla da situação da Terra,
no que diz respeito àqueles que tentam governá-la, porque o governo é de Deus. Mas aqueles que tentam governá-la a qualquer custo, que estão há muitos anos fazendo repetindo as mesmas atividades, que estão o tempo todo querendo interferir para que o reino de Deus não seja implantado na Terra. Então, quem puder ler o livro Libertação, é um convite muito interessante. Só que lá no livro, dentro de uma palestra que o instrutor está dando, ele explica como que se dá essa influenciação inferior. E isso, na hora que eu li, me chamou muito a atenção. Então, vamos lá. O espírito encarnado sofre a influenciação inferior através das regiões em que se situam o sexo e o estômago. E recebe os estímulos superiores, ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas, através do coração e do cérebro. E a nossa querida Sandra leu algo parecido como: quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. Então, é através dessa sintonia que nós fazemos é que nós vamos receber essas influenciações. E essas influenciações nos chegam pelo sexo e pelo estômago. É uma notícia bem ruim, né, para a gente, porque a gente às vezes não se dá conta de que, por exemplo, a nossa comida possa nos estar levando para um mau caminho, levando para uma dificuldade. E várias pessoas têm esses problemas, são várias doenças decorrentes de comida, do mau uso, da má conduta alimentar, ou seja, prejudicando o nosso corpo, que é a ferramenta, é o instrumento que temos aqui na Terra para fazermos a nossa evolução. Para, uma vez submetidos às provas, à sede, à fome, ao sono, que nós possamos nos melhorar enquanto filhos de Deus, para que nós façamos a vontade dele. Então, voltando à alimentação desequilibrada, para mais ou para menos? Antes era para mais. Com a modernidade, essa coisa toda do culto ao corpo e do excessivo, vamos dizer assim, da excessiva exposição dos corpos e tudo mais, e aí a gente tem também aquele desequilíbrio para menos. Pessoas que têm distúrbios alimentares gravíssimos, que chegam a estarem realmente próximas de aniquilar o próprio corpo. Tem que ter uma intervenção médica, inclusive, mais drástica, para que as coisas não aconteçam. Às vezes, alimentos que nós estamos cientes que não pode comer. Parece estranho, né? Mas você fala para uma pessoa, olha, você não pode mais comer determinada substância. Eu vou me eximir de falar uma substância qualquer para não ferir qualquer suscetibilidade. Esse não é o objetivo, nem muito menos criticar quem quer que seja. Mas o fato, e aí nós podemos utilizá-lo, é que nós, às vezes, sabemos que determinado alimento não pode ser ingerido por nós, por cada corpo é um corpo, mas mesmo assim nós o fazemos. Isso me parece muito grave, porque é consciente. Uma coisa é não saber o que está fazendo, e a outra é saber o que está fazendo. A mesma coisa pode ser dita a respeito dos remédios. E aí, lembram da palavra negligência? Às vezes, o cidadão tem o remédio. Ah, não vou tomar, não. Porque não posso ficar
viciado em remédio. São alguma frase nesse sentido, de que aquele remédio que é necessário, que está lá para ser tomado. Uma experiência que eu tive foi uma pessoa que, com pressão alta, foi fazer teste para ver se poderia ou não parar de tomar o remédio. E eu fui procurar na internet, eu achei aquilo estranho, né? E aí fui procurar, e aí, se tiver alguém que saiba mais sobre isso, existe uma pressão alta, para quem tem essa dificuldade, existe uma contração na veia, e o remédio faz a veia se dilatar mais um pouco, para aumentar o fluxo sanguíneo. Então, quando uma pessoa que tem um problema de pressão alta deixa de tomar o remédio, é um risco muito grande, porque é o remédio que controla vamos dizer assim, esse fluxo sanguíneo, tá certo? A gente tem também a questão do abuso. A pessoa sabe que não pode tomar, mas toma o remédio. Sabe que aquele remédio tem consequências graves, mas mesmo assim toma o remédio. Então, são dois opostos, né? A gente consegue, como ser humano, como espírito ainda em dificuldade, em evolução, a gente consegue ter os mais variados matizes de dificuldades e de bênçãos também. Mas, nesse caso, nós estamos olhando essa questão mais drástica, que é ou a gente tem o remédio e não toma, ou a gente sabe que o remédio faz mal e toma também. Então, um desequilíbrio também nesse caso. E aí, os vícios, não vou me alongar muito, também para não entrar em qualquer tipo de dificuldade de entendimento. As drogas é ponto pacífico. Nós temos as drogas, com certeza, afetando, cientificamente comprovadas, afetando todo o funcionamento do nosso corpo, trazendo para nós uma fuga da realidade que nos impede de fazer justamente aquilo que estamos na Terra para fazer, que é o de nos melhorarmos, cientes das dificuldades, através mesmo do sofrimento que nós provocamos certamente em algum lugar, porque senão ele não apareceria. Então, voltemos ao nosso texto. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes à mansarda infecta levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas pensando chagas. Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Esse texto, esse parágrafo em específico, vem bem ao encontro daquilo que nós reportamos no Homem de Bem. Ou seja, ele fala de tudo aquilo que é adicional, daquilo que está, não é em excesso propriamente aqui, mas aquilo que é uma coisa que nós podemos contribuir com as outras pessoas. Quando nós podemos contribuir e não contribuímos, nós estamos deixando passar oportunidades benditas de servir ao nosso Pai. Nesse momento, todos nós, ou a maioria de nós, estamos já há algum tempo em nossos lares como
uma prova bastante relevante de que o nosso comportamento humano, da humanidade, não tem sido o mais adequado. E, ainda assim, alguns de nós, por ignorância ou por egoísmo, enfim, não importa, não estamos julgando, não conseguem cumprir uma parte, vamos dizer, bastante razoável de, se puder, contribuir, não saindo de casa, não sair. Nós, ao que parece, ao que tudo indica, nós temos uma lição com essa pandemia, que é a de nos unirmos. Quero crer, ainda que não cientificamente, que se nós combinássemos de verdade, com união, independente de quaisquer questões, no mundo inteiro, combinássemos simplesmente de passar um mês em casa, todos, sem exceção, né? Para ser um exemplo, esse vírus já teria nos deixado. Mas nós não conseguimos nos unir. E o que nos parece é que a lição ainda não foi aprendida. E, obviamente, nosso Pai que está no céu jamais vai nos deixar ao relento. Haverá sempre um consolo, haverá sempre uma solução, nós estaremos sempre amparados. É certo que isso vai acontecer. O que quer que seja para o nosso próprio bem. Às vezes nós não enxergamos isso, mas é para o nosso próprio bem. Não fosse assim, não seria perfeito. Não fosse assim, não seria soberanamente bom e justo. E nós, como seus filhos, criados para sermos felizes, criados para sermos perfeitos, perfectíveis, com todos os insumos, todos os potenciais para nos elevarmos, precisamos fazê-lo. E eu vejo nessa lição de hoje que nós estamos tendo através do estudo desse item do Evangelho, uma oportunidade de nos lembrarmos mais uma vez disso. De que mesmo que as nossas provas não sejam as mais difíceis, mesmo assim, nós temos a oportunidade de ajudar, nós temos a oportunidade de contribuir, nós temos a oportunidade de construir em nós esse reino de Deus tão querido, tão almejado por todos nós. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouço algumas vezes, que é: até hoje eu não vi ninguém fazendo esforço querendo ser infeliz. E aí essa questão realmente é uma questão para nós pensarmos, porque trata-se de uma inconsistência. Nós, irmãos, querendo sermos felizes, sabendo do caminho a ser seguido e mesmo assim nos desviando. Bom, o destaque desse parágrafo é justamente isso. Vós que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidades tendes na terra? É aquilo que a Cecília falou logo no início da nossa reunião. Seria o segundo item, para nós contribuirmos com a nossa parte na criação de Deus. Se nós pegamos e nos isolamos, se nós pegamos e saímos da onde nós podemos contribuir para passarmos o nosso tempo sem qualquer preocupação, é certo que nós seremos cobrados. Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne,
fustigai o vosso orgulho, recebei sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Essa questão da vontade de Deus é mesmo uma questão central das nossas vidas. E eu me lembro muito que naquele livro Renúncia, e de vez em quando a Salete lembra para a gente, que Alcione fala, antes de decidir entre várias ocasiões muito difíceis, coisas entre ficar com quem ama e ficar com a mãe, qual é a decisão que ela tem que tomar? E aí sempre ela pergunta: qual é a vontade de Deus? O que Deus quer que eu faça? Essa vontade que deveríamos ter e muitas vezes não temos, é a de olhar os nossos sofrimentos sob a ótica do que é que Deus quer nos mostrar. Muitas vezes, obviamente, nós não sabemos por que esse sofrimento está conosco. Mas é importante que nós avaliemos a vontade de Deus em todos os momentos. Quando aquela injúria, aquelas calúnias vinham para Chico, ele sempre era instruído por Emmanuel, ficava chateado, ficava triste, e Emmanuel perguntava: mas é verdade o que estão falando disso? Claro que não! Mas, então tá tudo bem. Então, tem várias coisas aqui nesse texto que nós separamos, que nós achamos como destaque, que é interessante lembrar. A questão da humildade, a questão da humilhação. Né? Ser humilde humilhar é tornar humilde. Né? Humilhar é tornar humilde. Então, quando nós sofremos as humilhações, nós estamos, se bem entendermos, nós estamos indo no caminho certo, apesar disso parecer um absurdo para o mundo. Mas nós já sabemos que as verdades do mundo não são as verdades do Cristo. A paz do mundo não é a paz do Cristo. A única verdade é o próprio Cristo. São as suas ações, é aquilo que ele veio nos trazer há 2020 anos. Antigamente ainda dava para falar 2000 anos, mas agora já tem 1% a mais. Já dá 2020 anos. Vocês sabem que eu gosto da matemática, né? Então, até 2019, tudo bem, vamos chamar, mas agora já são 2000, já tem mais 20 anos na nossa conta. Já tem 20 anos a mais em que nós, principalmente nós espíritas, e é isso importante nós colocarmos sob nossa responsabilidade, nós temos a ideia, por exemplo, do que nós estamos fazendo na Terra. Nós sabemos claramente, está por escrito qual o objetivo da encarnação. Está lá, questão 132. Está bem claro. Não tem como nós escaparmos a essa verdade. Mas tem outras pessoas que não têm. E elas, ok para não seguirem. Mas e nós? E o que nós estamos fazendo com essas verdades, com todo esse nosso conhecimento, ainda que seja pequeno, é muito mais só o fato de reconhecer os nossos 5 princípios básicos, já é muito mais, muito além do que muitas pessoas têm. E mesmo assim continuamos. Essa é uma questão para nós refletirmos, para nós
o tempo todo estarmos nos questionando sobre qual deve ser a nossa conduta em todos os casos. Para nós estarmos, conforme o próprio Evangelho, orando todos os dias, para nos ligarmos a Deus, nós estarmos atuando, lendo livros, para nos ligarmos também numa outra faixa que não é nossa, nós estarmos participando dos estudos, nós estarmos participando das reuniões, enfim, nós estamos contribuindo com o nosso planeta. Essa é uma missão nossa, é a missão de Jesus, implantar o reino de Deus na Terra. Então, ela é nossa missão. Lembrando algumas palavras de Jesus, é muito trabalho, poucos trabalhadores. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Por que será que nós não nos permitimos ser os escolhidos também? Os escolhidos para fazer a vontade de Deus. Aí nós pegamos essa informação toda, essa fé toda, para quê? Para satisfazermos as nossas vontades, e não a vontade de Deus. O tempo passa e nós, sem essa reflexão, sem esse direcionamento, nós voltamos a cometer os mesmos erros. Voltamos a nos deixar voluntariamente os nossos corpos serem atingidos pelas nossas dificuldades, encurtando a nossa existência aqui na Terra, tão necessária. Uma série de coisas precisa acontecer para que nós estejamos aqui na Terra. Um verdadeiro planejamento de verdade tem que acontecer. As pessoas têm que consentir que nós voltemos. Precisa de um pai, de uma mãe, são espíritos. Precisa de 9 meses para que esse corpo seja gerado. Todo um processo que no ser humano é o mais difícil de todos. Um bebê não sobrevive sozinho. Tudo isso construído para que depois nós voltemos a fazer o que já fizemos anteriormente, em outras vidas. Que Deus nos abençoe a todos.